Olá, aqui mais uma vez para gravar uma videoaula. Na última aula a gente estava vendo como era que calculava volume de prismas de base quadrangular ou de bloco e retangulares, que a gente foi bem específico. Eu estava até utilizando o exemplo do cubo mágico, de quantos cubinhos desse pequeno eu teria aqui nesse cubo mágico. Inclusive, se quiser, depois eu ensino como é que vocês montam ele. Mas hoje a gente vai entender como é que calcula volume de prismas e pirâmide. E de início vamos nos ater a prismas. E o que são na verdade prismas, né? São formas geométricas espaciais formadas só por faces planas e que têm duas bases iguais. Então esse daqui, por exemplo, é um prisma, né? Ele tem essa base e essa daqui são iguais, é um exemplo de prisma. Mas não necessariamente essas bases vão ser igual a esse aqui, que todas as faces deles são iguais, né? Eu posso ter eles com formatos diferentes. Por exemplo, esse daqui é um prisma de base triangular, ó, a base dele, eu tenho duas bases iguais e as bases são triângulos. As faces laterais de prismas são sempre retângulos, né? Que é um prisma de base triangular também. Esse aqui também é um prisma de base triangular, mas o que é que difere desse daqui? Esse daqui é um prisma de base triangular regular, ou seja, isso aqui é um triângulo equilátero. Já nesse caso aqui, não é um triângulo equilátero, certo? Esse é um prisma de base hexagonal, ou seja, a base dele possui 6 lados. Esse aqui também seria o mesmo. Eu só queria mostrar um detalhe. A gente vai trabalhar com prismas retos, que são esses daqui, ó, certo? E qual é o que não é prisma reto? Esse daqui, que seria um prisma oblíquo. Então a gente, na verdade, vai trabalhar só com prismas retos. E aí, como é que a gente já viu ontem, como é que eu calculo o volume de prisma quando a base dele é quadrangular? Nesse caso aqui, a gente está pensando na ideia de retangular, certo? Então, o volume de qualquer prisma, independente do formato dele, o volume vai ser igual à área da base vezes a altura. Então, B, área da base, e H, altura. E aí qualquer um deles, independente do formato da base, você calcula do mesmo jeito? Pelo menos essa ideia aqui sim. O que é que vai mudar? O formato, como é que se calcula a área da base. Então vamos começar primeiro por esse que a gente já viu ontem, né? A base dele é um retângulo. Então para calcular o volume, nesse caso aqui, o volume vai ser igual. Como é que eu calculo a base de um retângulo? Não é só comprimento vezes a largura? Então aqui é o comprimento da base, a largura da base, e aqui é a altura do prisma. Então, para calcular a área da base disso aqui é o comprimento vezes a largura. Então o volume dele vai ser a base, que é o comprimento vezes a largura, e depois vezes a altura. Então esse aqui é o que a gente já tinha visto ontem e que fica sendo o mais simples de todos. E do que tem base triangular regular. Então vamos pensar nesse daqui, no prisma de base triangular regular. Como é que eu encontro o volume dele? Acho que o espaço não vai caber aqui, mas o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Calcular a área de um triângulo regular. Vamos dizer que todos os lados, vou dizer que a aresta mede A. Então é um triângulo regular de aresta A. Quanto mede a área disso aqui? Se eu descobrir a área desse triângulo, que seria esse aqui, depois é só eu multiplicar pela altura que eu vou encontrar qual é a área dele. Como é que eu calculo a área de triângulo? Vamos pensar assim, a área desse triângulo vai ser igual à base do triângulo, que é a aresta, vezes a altura do triângulo. E aí, a altura de triângulo equilátero é igual
a metade do lado vezes a raiz de 3. Então, a altura, isso daqui, é A dividido por 2 vezes a raiz de 3. Então, isso aqui vai ficar a base vezes a altura, que é A sobre 2 vezes a raiz de 3. E como é área de triângulo, divido tudo por 2. Então, vamos só entender de novo. A área de triângulo é a base vezes a altura e o resultado dividido por 2. Então, a base é a altura A sobre 2 vezes a raiz de 3 e o resultado dividido por 2. Então, a área desse triângulo aqui vai ser A vezes A é A ao quadrado vezes a raiz de 3 e dividir por 2 duas vezes, dividir por 2 e depois dividir por 2 é a mesma coisa de dividir por 4. Aqui é a raiz de 3, é dividido por 4. Então, o volume desse prisma aqui vai ser a aresta ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. Isso é só a área da base. Depois é só eu multiplicar esse resultado pela altura do prisma. E aí vamos adiantar. Se esse prisma tiver uma base, agora ao invés de uma base triangular, ele tiver uma base hexagonal, ou seja, é um prisma cuja base é um hexágono regular. E aí, como eu já tinha dito no início, é um prisma nesse formato aqui, cuja base é um hexágono regular. Todas as arestas são iguais. Então, vamos lá. O que é que eu posso fazer aqui? A primeira coisa, calcular a área da base, né? O volume vai ser sempre igual à área da base vezes a altura. Então, a altura é aqui e a área da base é quanto? Então, a história agora é descobrir quanto é a área da base. E aí, o que é que eu posso fazer? Eu não vou provar aqui, mas isso acontece. Um hexágono regular, você colocando o centro ali, eu vou transformar ele em 6 triângulos equiláteros. E aí, a área de triângulos equiláteros, a gente já viu nesse instante que você calcula desse jeito aqui. Então, o que é que vai acontecer aqui? A área disso daqui vai ser igual. São 6 triângulos iguais, né? Vezes, para eu não ter que fazer aquilo tudo de novo, fazer aquela mesma ideia. Então, a área de qualquer triângulo regular é isso aqui. Então, é 6 vezes a aresta ao quadrado, vezes a raiz de 3, isso daqui dividido por 4. Estou só pegando essa parte aqui e acrescentando aqui. Para simplificar um pouco, então vai ficar, eu posso simplificar aqui o 6 e o 4, todos os dois dividido por 2, então vai ficar 3a ao quadrado, raiz de 3, como eu dividi aqui por 2 e aqui por 2, sobre 2. Então, o volume vai ser a área da base, que é isso daqui. Então, vai ser 3a ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, vezes a altura do prisma, que é essa ali. Então, aqui está a fórmula para você calcular a área de prisma de base triangular regular, certo? Vou até colocar aqui. Base regular, prisma de base quadrangular, e aí essa daqui não é necessário que a base seja regular, prisma de base hexagonal regular, certo? Hexagonal regular. E aí depois, para você calcular, você só precisa lembrar dessa fórmulazinha aqui, dessas fórmulas aqui. Se você lembrou da fórmula, você consegue fazer isso. Então vamos lá, vamos pensar que nesse prisma aqui a aresta dele mede 6 centímetros e a altura mede 10 centímetros. Qual é o volume disso aqui? Será que isso cabe pelo menos meio litro de água? Vamos tentar ver se o espaço aqui é suficiente para caber isso. Então vamos lá. Utilizando a fórmula, e por enquanto eu nem vou apagar ela aqui enquanto coberta, o volume vai ser igual
a aresta da base, que é 6 ao quadrado, vezes a raiz de 3, dividido por 4, vezes a altura, que nesse caso aqui é 10. Como eu acho que agora não vai caber mais, vou apagar essa fórmula aqui para a gente terminar de responder embaixo. Então, o volume vai ser 6 ao quadrado é 36. 36 vezes 10, para eu ir fazendo logo, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36, vezes 10 dá 360, raiz de 3 dividido por 4. O volume vai ser igual a 360 dividido por 4, acredito que é 90, raiz de 3 centímetros cúbicos. Como a raiz de 3 é aproximadamente 1,71, se você multiplicar isso aqui, vai dar um valor aproximado de 155,88 centímetros cúbicos. Isso aqui é 150, quase 156 ml. Então dá 1 litro, muito longe disso, viu? Centímetros cúbicos, na verdade, porque não é área, é volume, ok? Então o volume disso aqui, nessas condições, andaria muito longe de dar 1 litro, aproximadamente 156 ml. Mas você está calculando e deixar ele aqui, está ótima a resposta. É interessante você botar assim, se você quiser ter noção de quanto é isso aqui. Então, mas vamos lá. Vamos supor que esse aqui eu tenho um prisma nesse formato aqui, cuja base mede 8 centímetros, a largura 8 de comprimento, 6 centímetros de largura e 12 centímetros de altura. Qual é o volume dele? Aí é 8 centímetros vezes 6 centímetros. Meu quadro está pequeno. Vezes 12 centímetros. O volume vai ser igual, 6 vezes 8, 48. 48 vezes 12 dá 576 centímetros cúbicos. Então, é mais do que meio litro, né? E nesse caso aqui, vamos imaginar que agora eu tenho essa figura aqui, cuja aresta da base mede 5 centímetros. E a altura mede 12 centímetros. Qual vai ser o volume desse prisma aqui? Aí, usando essa regra aqui, o volume vai ser igual a 3, que multiplica a aresta da base, que é 5 ao quadrado, vezes a raiz de 3, vezes a altura, que se couber aqui no espaço é 12, dividido por 2, né? Vamos lá, apagar isso aqui. Então, o volume vai ser igual a 3, que multiplica 5 ao quadrado, é 25, vezes a raiz de 3, vezes 12, isso tudo dividido por 2. Então, o volume vai ser igual. Se eu posso até já dividir 12 por 2, dá 6, ia ficar 6 vezes 3, que dá 18, 18 vezes 25, que daria 450 raiz de 3 centímetros cúbicos. E aí, se você quiser, naquela mesma ideia, o valor aproximado da raiz de 3 é 1,71, certo? Você multiplica isso por 1,71. Mas vamos lá, só para a gente... O que é que eu fiz aqui? 3 vezes 25 vezes 12 dividido por 2. Ou então eu fiz 12 dividido por 2 dá 6, 6 vezes 3, 18. Faria 25 vezes 18. 8 vezes 5 é 40, vai 2. 8 vezes 2, 16. Com 2, 18. 1 vezes 5 é 5. E 1 vezes 2 é 2. Dá 0. 8 e 5 dá 13, vai 1. 430. Vamos lá, só ver se eu não errei nenhum detalhe. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 25, 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 8, 40, vai 4. 2 vezes 8, 16. Com 4, né? Dá 20, 0.
Aqui dá 5 e aqui 4, então realmente 450 raiz de 3 centímetros cúbicos. Se você quiser multiplicar por 1,71, o valor aproximado da raiz de 3, você encontraria o valor do volume, que não necessariamente você vai ter que multiplicar, mas é aproximadamente 769 centímetros cúbicos, ok? Mas vamos lá tentar arrumar um pouco mais de espaço. E tentar calcular volume de pirâmide. E aí o que é na verdade pirâmide, né? E aí eu trouxe alguns exemplos de pirâmides aqui. O que é que a pirâmide tem diferente do prisma? O prisma tem exatamente duas bases iguais e as faces laterais são retangulares. As pirâmides têm uma base, termina num pontinho aqui em cima, e as faces laterais são triangulares. Aí eu tenho uma pirâmide de base triangular, uma pirâmide de base hexagonal, uma pirâmide de base quadrangular. Então, igual o prisma, a base da pirâmide varia. Então, a gente vai pensar naquela mesma ideia ali. Eu tenho uma pirâmide de base triangular. Espero que a ideia é que ela seja uma pirâmide reta. Então, essa daqui não está nem de longe, ela está parecida com reta. Então, vamos dizer que fosse isso. Uma pirâmide de base quadrangular. E na mesma ideia, uma pirâmide de base hexagonal. Se eu aprender a desenhar um hexágono, como eu sou novo, eu aprendo. Então, aqui seria um hexágono regular, certo? E aí o que é que tem diferente de volume de prismas? Muito parecido. Volume de pirâmide é a área da base vezes a altura da pirâmide e o resultado eu divido por 3. E por que eu divido por 3? Porque se você pegar um prisma cuja base e altura seja a mesma da pirâmide, o volume daquele prisma seria 3 vezes o dessa pirâmide. E aí, calculo como se fosse um prisma, o resultado divido por 3. Então, usando a ideia anterior que a gente já tinha visto, como é que calcula volume de prisma de base triangular? E aí vou usar aquela mesma ideia. Então, o volume vai ser igual. O volume de prisma de base triangular, pegando a mesma ideia, vou calcular quem é a área da base de aresta A. Então, a área da base vai ser a aresta vezes a altura é a aresta vezes a raiz de 3 sobre 2 e isso sobre 2. Então, a área da base dela vai ser igual a vezes a ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 2 duas vezes sobre 4. Então, o volume vai ser igual a ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. E isso vezes a altura, depois dividido por 3, né? Então, dividir por 4 e dividir por 3 vai ser a aresta ao quadrado vezes a raiz de 3 vezes a altura. Dividir por 4 e dividir por 3 é igual a mesma coisa de você dividir logo por 12. Então, na verdade, a fórmula vai ser essa daqui. Deixa eu tirar um pouco aqui do meio. Então, o volume de pirâmide
de base triangular regular, essa base aqui de aresta A em uma altura qualquer, aqui uma altura H, o volume dela vai ser A ao quadrado vezes a raiz de 3 vezes a altura e o resultado dividido por 12. Aqui dividiria por 4 se fosse prisma, como é pirâmide, você divide por 3 também. Nesse caso aqui do mesmo jeito, vamos dizer que aqui tem um comprimento, aqui eu tenho uma largura e aqui no centro eu tenho uma altura. Então o volume vai ser a área da base é o comprimento vezes a largura, isso vezes a altura, e o resultado eu divido por 3. Do mesmo jeito esse daqui, né? O volume vai ser igual, se eu pegar essa mesma ideia aqui, ó, 6 vezes, porque eu consigo formar 6 triângulos equiláteros, a área de triângulo equilátero é essa mesma aqui, né? Então é 6 vezes A ao quadrado, vezes a raiz de 3, isso aqui tudo dividido por 4, vezes a altura, e eu ainda vou dividir novamente por 3, né? Porque até aqui, ó, essa parte, esse 6 aqui eu consigo formar 6 triângulos aqui. Essa daqui é a área de um triângulo equilátero. Essa daqui incluindo a divisão por 4. Aí o resultado, como é uma pirâmide, eu divido por 3. Então o volume, na verdade, vai ser igual a 6 A ao quadrado raiz de 3 H dividido por 12. Aqui eu posso simplificar tudo por 6, então o volume vai ser igual a... Aqui por 6 e aqui por 6 vai dar 1, então vai ficar A ao quadrado raiz de 3 vezes a altura dividido por 2. Então o volume da pirâmide é isso daqui. O volume de uma pirâmide de base hexagonal regular. Então vamos pensar aqui que eu tenho... Tentar usar exemplos aqui, né? Eu tenho uma pirâmide de aresta 6 centímetros, acho que o pincel está escrevendo ruim, e de altura 8 centímetros. Qual é o volume dela? Só usar essa formulazinha aqui. Esse A é a aresta da base, então o volume vai ser igual a 6 ao quadrado vezes a raiz de 3 vezes a altura, que é 8. Isso tudo dividido por 12. Deixa eu apagar aqui para ver se sobra espaço. Então vamos lá. 6 ao quadrado é 36, raiz de 3 vezes 8 dividido por 12. 36 dividido por 12 dá 3. 3 vezes 8 dá 24, então o volume vai ser igual a 24 raiz de 3 centímetros cúbicos. E aí naquela mesma ideia, cada centímetro cúbico é 1 ml. Se você quiser ter certeza de quantos ml vão caber necessariamente aqui, você multiplica 24 vezes o valor da raiz de 3, que é aproximadamente 1,71. Vamos lá pensar nesse caso aqui. Então vamos imaginar que aqui eu tenho 6 centímetros também, uma largura de 4 centímetros, uma altura de 8 centímetros. Então vamos lá, como é que vai ser o volume? O comprimento, que é 6 centímetros, a largura, que é 4, e a altura, que é 8. O volume vai ser igual. Eu posso até já dividir logo. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 4, 8, e 8 vezes 8, 64 centímetros cúbicos, que seriam 64 ml. E pensando nessa daqui, vamos pensar que a aresta dela também meça 6 centímetros, que a altura, que seria bem aqui no centro, meça, sei lá, 10 centímetros. Qual é o volume? A ao quadrado, raiz de 3 vezes a altura, dividido por 2. Vamos lá. O volume dele vai ser a aresta, que é 6 ao quadrado, vezes a raiz de 3, vezes a altura, que é 10 centímetros. Como eu não botei aqui no 6, vou botar aqui... Não, vou botar só no final. Isso dividido por 2. Então o volume vai ser igual
6 vezes 6 é 36, vezes 10, 360, raiz de 3 sobre 2, que vai dar, na verdade, 360 dividido por 2 é 180, raiz de 3 centímetros cúbicos. E aí, pegando aquela mesma ideia, se você quiser saber exatamente quantos ml são, cada 1 centímetro cúbico é 1 ml, e é 180 vezes aproximadamente 171, que seria a raiz de 3 e a quantidade de ml, ok? Para a gente concluir, só tem um detalhe que eu queria, e aí eu acho que o tempo a gente já passou demais, só como é que eu calculo volume de tetraedro. E o que é um tetraedro? Uma pirâmide de base triangular, mas que todas as arestas são iguais. Então, todo lugar que você quisesse, ele seria base. Então, vamos dizer que eu tenho um tetraedro regular, que eu não vou conseguir desenhar ele direitinho aqui. Todas as arestas dele aqui são iguais. Então, estou dizendo que a aresta dele é A. Então, o volume dele é igual a A terceira raiz de 2 sobre 12. E como o tempo está pouco, eu vou mostrar como é que eu cheguei a isso. Então, vamos pensar que a aresta dele é igual a 5 centímetros. Qual é o volume? Então, o volume vai ser igual a 5 a terceira raiz de 2 sobre 12. E aí, 5 a terceira, 5 vezes 5 dá 25. 5 vezes 5 vezes 5 vai ser igual a 125 raiz de 2 sobre 12 centímetros cúbicos. Como 125 não divido por 12 dá um número inteiro, eu posso inclusive deixar nesse formato aqui. Espero ter ajudado e até a próxima aula.